O transporte público da cidade de Curitiba é considerado referência, um modelo inovador, um dos pioneiros em modernização e reestruturação do sistema de transporte urbano no Brasil. Criado na década de 1970 e adotado até os dias atuais, ele conta com a Rede Integrada de Transporte Coletivo, RIT, que mantém a ligação entre 13 municípios e permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. Gerenciado pela URBS, apresenta um sistema tronco-alimentador, que consiste na implementação de terminais e tubos de transbordo e conexão em pontos estratégicos nos diversos bairros da capital paranaense e em torno de sua região metropolitana. De acordo com a estatística publicada pela Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2019, 1.365.615 passageiros eram transportados por dia útil, contando com cerca de 1.299 ônibus na frota operante, principalmente por meio dos BRTs, biarticulados, um sistema de ônibus de trânsito rápido, que possui uma via exclusiva para os expressos, conhecida como canaletas. Dessa forma, siga a viagem conosco e perceba como podemos ainda mais transcender o transporte coletivo da nossa cidade. Mesmo recebendo grande destaque, o transporte público de Curitiba também apresenta seus pontos negativos. Em primeiro plano, vale salientar que o excesso de passageiros em um único veículo e a espera pela chegada dos ônibus são os primeiros motivos de estresse dos usuários. Em tempos de pandemia, os ônibus circularem com lotação máxima é um verdadeiro perigo e falta de responsabilidade com o protocolo de distanciamento social. Segundo pesquisa publicada pela Gazeta do Povo, a quantidade máxima de passageiros por veículo atualmente subiu para 70% da capacidade e de até 50% na hora de embarque nos terminais. Ademais, as más condições do veículo, o valor da tarifa, que é considerado alto pela maioria dos passageiros, além da má qualidade dos serviços prestados, são outros pontos que devem ser observados pela URBS. No entanto, é importante ressaltar que o transporte público não prejudica somente os passageiros, mas também a mobilidade urbana e os pontos existentes para esse transporte, como estações e terminais. Além disso, como forma de melhorar o nosso planeta para gerações futuras, devemos começar a repensar e utilizar ônibus elétricos, por exemplo, o trólebus, pois assim reduziríamos a taxa de poluição e as constantes manutenções que os biarticulados convencionais necessitam, nos livrando dessa pegada terrível. Tendo como ponto de destaque a sustentabilidade, nosso projeto tem como objetivo criar maneira de estabelecer, em Curitiba, o transporte público por meio dos trolleybus. Segundo a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, esse estilo de ônibus surgiu no fim do século XIX na Europa. Em abril de 1882, Werner von Siemens, que trabalhava na companhia Siemens e Halske, testou na cidade de Hallense, na Alemanha, uma espécie de carruagem equipada com motores elétricos denominado como Kontaktwagen, já que o motor elétrico era alimentado por contato com cabos suspensos no trajeto qual iria percorrer. Desse modo, com a evolução da tecnologia, a proposta do trolleybus era ser uma alternativa melhorada desses bondes. E isso ocorreu, visto que atualmente já estão sendo fabricados e utilizados em diversos países, inclusive aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. O trolleybus é um exemplo de modernização no meio de transporte. Esse ônibus conta com motores elétricos de alto índice de eficiência energética, confiabilidade e durabilidade, sendo gerenciado eletronicamente, garantindo perfeita sincronia no sistema. O veículo tem emissão de zero gases poluentes, tendo sua energia produzida através de um conjunto de 14 baterias, que precisam de apenas 3 horas para a recarga total, garantindo autonomia operacional de 200 km. Conta ainda com um sistema de recarga rápida que pode ser feito em 5 minutos, oferecendo mais de 11 km de autonomia. Sua velocidade pode ser igual a de um ônibus convencional, porém, em regiões de curvas e de difícil ultrapassagem, sua velocidade pode ser menor, por conta da dependência de sua área aérea. Por outro lado, o trolleybus permite o dobro da aceleração do ônibus normal. Como o trolleybus tem pouca ou nenhuma emissão de monóxido de carbono, seria um bom começo para a renovação do ar atmosférico. No entanto, os custos iniciais com a implantação desses ônibus 100% elétricos são mais altos que os convencionais a diesel, em todo o mundo,
mesmo ainda que os gastos operacionais dos veículos movidos a eletricidade sejam inferiores aos tradicionais. Segundo um estudo publicado pela Agência Nacional de Transportes Públicos, entre as principais barreiras que impedem a popularização do trólebus no transporte coletivo do Brasil estão o alto investimento inicial, a aversão ao risco dos operadores em relação a uma nova tecnologia, a dificuldade de revenda dos veículos para cidades menores e a falta de flexibilidade e de experiência operacional. Além disso, os ônibus elétricos seriam muito bem sucedidos em Curitiba pela baixa emissão de carbono, como por exemplo, trazemos o BYD D9W de São Paulo, que em um ano reduziram a emissão de mais de 1,8 toneladas de dióxido de carbono. Porém, essa transição de ônibus a combustão para o elétrico deve ser gradual pelo alto custo. Esse modelo do veículo, que é usado pela cidade paulista, custa até 1,4 milhão para ser produzido, entre 2 e 4 vezes mais se comparado aos ônibus comuns a diesel. O valor da aquisição, uma frota de cerca de 50 ônibus, seria perto dos 76 milhões, o que se aproxima do custo de manutenção mensal de 750 ônibus que circulam em Curitiba, que é de 78 milhões. A bateria de ferro lítio tem autonomia de 250 km, permitindo que ele rode o dia inteiro, enquanto o tempo de recarga estimado é entre 4 e 5 horas, que possibilita a recarga durante a noite. Sua importância está na emissão de carbono extremamente baixa, que acaba trazendo um enorme benefício para o meio ambiente e também na saúde das pessoas. Ademais, segundo dados do site Diário de Transporte, o uso do transporte elétrico é importante, pois há benefícios econômicos a longo prazo, chegando a $39 mil ao ano. Dado o exposto, conclui-se que a Prefeitura de Curitiba deve investir nesse meio de transporte, visto que os trólebus são referência no estado de São Paulo e possuem diversos aspectos positivos. As recargas dos ônibus em Curitiba ainda podem ser feitas a partir da instalação de postes nas canaletas, para garantir o funcionamento ininterrupto, ou por meio do estabelecimento de cabos de energia sob o asfalto. Dessa forma, a instalação poderia ser feita inicialmente apenas nessas vias, que já são utilizadas exclusivamente pelos ônibus de Curitiba, e posteriormente instalar nas demais rotas da cidade. Além disso, também é possível utilizar as estações tubos e terminais como fontes de recargas rápidas, facilitando assim a autonomia dos veículos. Ainda, os trólebus possibilitam o maior número de passageiros por veículo, diminuindo assim a frota e, consequentemente, a poluição ambiental, ponto principal da sustentabilidade que estamos procurando no nosso projeto para o Bagose Day. Desse modo, apenas a partir dessa forma podemos cessar com os desafios e as problemáticas perante a mobilidade urbana e a ecologia na cidade de Curitiba. E aí, qual pegada você quer deixar no mundo? Reflita!